Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, que beleza! Viemos para mais um Jornal do MAS, edição Ciências. Isto, que beleza! Ontem fizemos uma edição Ciências, hoje estamos na continuação da edição Ciências. Nós que estávamos analisando a super interessante edição 408 de outubro de 2019, analisando ainda a situação das queimadas na Amazônia. A reportagem chama-se Amazônia Sitiada e foi assinada pelo Guilherme Heller. Há várias edições nós estamos fazendo esta análise. Vejam vocês, inclusive, uma foto interessante de alguns bezerros entre a floresta queimada. E a partir disso, então, vamos observar o que diz o texto. De acordo com especialistas, a valorização de uma área transformada em pasto pode multiplicar por 3, ou dependendo da região, até 6 vezes seu valor original. A área da floresta sempre é mais barata que uma desmatada, especialmente se for uma desmatada pronta para cultivo. Essa é a mais valorizada, porque a pessoa que comprar não vai ter que fazer esse investimento completa brito. Isso costuma ser a regra na Amazônia. Então, de uma forma até perigosa, se justifica o porquê se faz o desmate na floresta, porquê se faz o desmate na Amazônia, com a finalidade de fazer uma valorização na terra. Claro que nós concordamos, somos um país capitalista, mas um país que tem o maior espaço agriculturável do mundo, 550 milhões de hectares, não precisaria mexer em mata alguma, que ocuparia mais 300 milhões de hectares. Seja como for, a pressão do agronegócio fez com que a legislação fundiária do Brasil fosse alterada recentemente. Em 2017, o Congresso aprovou uma medida provisória que serviu como um pacotão de mudanças em relação à ocupação de terras em todo o país. Claro que nos colocamos favorável sempre à modernização dos fatos, a lei observando aquilo que vem acontecendo de mudanças no país, mas terminantemente contra quaisquer justificativas que levem em consideração desmatamento, sobretudo quando é feito por fogo, que é uma atividade criminosa, burra e vagabunda. A primeira grande diferença foi permitir a regularização de áreas públicas griladas até dezembro de 2011. Então houve aí olha só o que diz o texto, até 2011, até dezembro de 2011, quem matou para tomar terra de familiares, de pessoas simples que ocuparam uma gleba na mata, tiveram regularizado a posse da terra, quer dizer, um acordão para legalizar assassinos. E isto, gente, o mundo está vendo. Em estando vendo, é óbvio que vai contra o Brasil. No frigir dos ovos, nós somos pobres, e quem se dá a crimes do Brasil é que acaba ficando bem de vida. Logo, o crime compensa, como o texto iniciou. Pela lei anterior, só era possível reivindicar o direito à terra na justiça se a ocupação tivesse acontecido antes de 2004. Agora é até dezembro de 2011. O tamanho das fazendas agora pode ser de até 2.500 hectares. Antes, nenhuma faixa de terra podia superar os 1.000 hectares. Há também novos parâmetros de preço. O pagamento por um título de terra invadida, segundo a nova determinação, deve ser de 10% a 50% do valor definido pela tabela base do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ou seja, nesse acordão que a gente está vendo que é um acordão criminoso,
permitiu-se que a área grilada passasse de 1.000 para 2.500 hectares e se colocou até valor na terra grilada, permitindo a sua negociação. É justamente isso que queriam os grileiros. A ideia, segundo o governo, era que as novas medidas fossem uma ação federal para a reforma agrária. Estima-se que mais de 1 milhão de famílias vivam em 9.332 assentamentos por todo o Brasil. 85% ainda não tem o título da terra e pelo menos 650 mil, diz o Tribunal de Contas da União, o TCU, ocupam essas áreas de forma irregular. Tudo bem, eu entendo a justificativa do Congresso, mas não era só isso. A bancada agrária, a bancada das fazendas, a bancada rural que existe no Congresso, muitos estão envolvidos em processo de grilagem, por vezes de milhares e milhares de hectares. Dessa forma, dando uma justificativa social, eles legalizaram as terras que eles roubaram. Pela lei, há uma hierarquia na hora de se pleitear um título de posse. Quem larga na frente são os povos indígenas, comunidades quilombolas, áreas de conservação ambiental ou de iniciativas de agricultura familiar vem logo na sequência. Só então, ao menos na teoria, estão as propriedades privadas. Gostamos da ironia do autor. Só na teoria, depois de todas as escolhas anteriores de vieses sociais, é que se pode a propriedade privada ser regularizada, mesmo sendo adquirido após o roubo, que se tem um nome mais elegante para dizer que o sujeito não é ladrão, diz que ele é grileiro. Os novos parâmetros legais aumentaram a regularização de terras. Dados do Ministério da Agricultura indicam que o governo federal emitiu 90 mil títulos por todo o país só em 2018. Em 2017, foram 26.500, a média histórica entre 2003 e 2016, por sua vez, foi de 2.600 títulos por ano. Então, segundo a justificativa dos dados do Ministério da Agricultura, o ano de 2018 regularizou o recorde, 90 mil títulos. Quem paga a conta é uma outra afirmação. O acesso facilitado a títulos de terra era a demanda antiga de proprietários que ocuparam a região, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Nessa época, houve um estímulo por parte do governo federal para que recém-chegados recebessem propriedades, muitas delas nunca regularizadas. Era o momento do chamado PIN, Plano de Integração Nacional, que foi criado pelos governos militares para ocupar pelo menos a divisa da Amazônia com as outras regiões, aquilo que chamamos de frente pioneira. O problema é que as novas mudanças que facilitam a regulação fundiária acabam se tornando também um estímulo à grilagem no norte do país. Tudo por permitir que invasões recentes, que foram fruto de esquemas fraudulentos, tenham chance de serem regularizadas. Ora, mas com esse pacto do Congresso, obviamente que a situação ficou bem mais favorável a quem quer regularizar a terra. Os danos da grilagem também respingam nos cofres públicos, uma vez que terras invadidas geram retorno financeiro menor do que seu valor original. É como se cada nova ocupação ilegal regularizada fizesse o governo ganhar menos dinheiro e os contribuintes brasileiros assumissem a conta do roubo de terras públicas, simplesmente porque a terra é vendida barata demais. Em sendo vendida barata demais, paga menos impostos. Em pagando menos impostos, o governo
para executar o seu orçamento, tem que tirar de alguém e vai tirar, evidentemente, de outras atividades, por exemplo, do nosso trabalho. Um levantamento do Instituto Amazon demonstrou que o governo já cedeu uma área de 27,8 milhões de hectares para propriedades privadas na Amazônia. Meus queridos, isso significa uma área superior à do estado de São Paulo. Se toda essa terra fosse comercializada pelos valores atuais, o prejuízo estimado à União ficaria na casa dos 118 bilhões de reais. O estudo argumenta que o preço que costuma ser pago ao governo federal por quem precisa regularizar áreas médias e grandes está entre 25% e 33% do seu valor original de mercado. Para além da presença estrangeira, que na ditadura justificou a exploração do norte do país, sob a lógica de integrar para não entregar, o roubo de terras públicas é uma ameaça à atual soberania nacional na Amazônia. Lembrando que no começo do Jornal do Maza, que já está próximo da edição 250, nós fizemos uma edição especial falando do percentual de terras ocupadas em cada um dos 9 estados da Amazônia por investimentos estrangeiros. Lembrando que no Mato Grosso, 20% das terras já estão na mão de pessoas públicas, ou melhor dizendo, de pessoas privadas e de aglomerados industriais de agronegócio. 20% dos 900 mil quilômetros quadrados, portanto uma área de 180 mil quilômetros quadrados, está nas mãos dos estrangeiros. Ao permitir que a regulação fundiária contemple áreas tomadas de assalto, é como se o Brasil entregasse o bioma de bandeja, com a diferença de que, nesse caso, o inimigo está dentro do território, falando então dos grileiros, da regularização que o Congresso fez para permitir a oficialização de terras griladas. Então, quem está perdendo é a sociedade brasileira. Bem, pessoal, nós estamos aqui com a Folha de São Paulo de quarta-feira, 9 de outubro, edição 33.061, aquela que tem os equatorianos invadindo a Assembleia Geral em Quito, mas nós não vamos falar de política, nós vamos falar de ciências. E nós vamos falar do caderno cotidiano, página B10, onde o Marcelo Viana, matemático e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o famoso INPA no Rio de Janeiro, fala um pouco mais sobre a história da matemática. Índia criou a numeração moderna. Não vem do país, contudo, a famosa fórmula de Bhaskara que nós nas escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio utilizamos para resolver as duas raízes, para obter as duas raízes de uma equação de segundo grau. Acabo de passar 2 semanas na Índia a trabalho, disse Marcelo Viana na matéria, para participar em uma conferência que o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, coorganizou em Bangalore, uma cidade do sul da Índia, um grande polo tecnológico. Aproveitei para visitar o renomado Instituto Tata de Pesquisa Fundamental em Matemática na cidade de Mumbai e para conhecer Goa, no sul da Índia, área que a partir de 1510 foi colonizada pelos portugueses, a velha capital do Império Português no Oriente. A matemática indiana remonta a 1200 anos antes de Cristo, com feitos notáveis. Os hindus
descobriram o zero, independentemente dos babilônios e dos maias. E também vem deles o símbolo zero, que se parece com a letra O. Seu primeiro uso conhecido foi no manuscrito Bakhshali, escrito em fragmentos de casca de bétula por volta do século III. Esse avanço permitiu que criassem um sistema posicional decimal para representar números. O princípio central, de lugar para lugar, cada um é 10 vezes o anterior. Já aparece no Aryabhatiya, escrito em sânscrito ao final do século V pelo matemático Aryabhata, que viveu de 476 a 550. Então, ao invés de representar números quebrados por frações, eles começaram a usar pioneiramente os números decimais. Transmitido ao Ocidente pelos árabes e popularizado por Fibonacci, o sistema libertou os europeus da esquisita numeração romana, tornando-se padrão no planeta. Lembrando que na numeração romana não existe o zero do jeito que conhecemos. Particularmente eu aprecio a numeração romana, acho ela inteligente, mas o Marcelo Viana acha ela estranha. Enquanto isso acontecia, a matemática na Índia continuava avançando. No século VII, já estavam trabalhando com números negativos, tendo identificado as respectivas regras de operação como negativo vezes negativo dá positivo. Isto no século VII. Para piorar, há milhões de jovens que saem das escolas brasileiras e sequer entendem do que eu estou falando, o que é terrível. O que eles não fizeram foi descobrir a fórmula da equação de grau 2, a famosa equação de segundo grau, que tem duas raízes e que aqui no Ocidente nós falamos que é a fórmula de Bhaskara. Meu colega em Mumbai ficou surpreso quando contei que no Brasil ela é chamada fórmula de Bhaskara. Houve dois matemáticos importantes com esse nome, no século 7 e 12, mas ninguém na Índia associa qualquer deles com a fórmula, já conhecida dos babilônios por volta de 1800 anos antes de Cristo. Veja bem, a fórmula de resolução de uma equação de grau 2 ou de segundo grau já é conhecida há quase 4.000 anos e muitos no Brasil afirmam que não sabem para que ela serve. Não é à toa que é um país tão atrasado. Que se saiba, o disparate é invenção brasileira. A Índia permanece um dos países mais desenvolvidos na pesquisa em matemática, com lugar no grupo 4 da União Matemática Internacional, o segundo mais importante, já que há o grupo 5, em que estão países como o Japão, a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. Isso se deve, em parte, ao prestígio do Instituto Tata, historicamente o primeiro centro de excelência em matemática no mundo em desenvolvimento, referindo-se à Índia como um país emergente, caso do Brasil. Fundado em 1945, o Instituto é integralmente financiado pelo governo federal indiano. O Tata tem tradição forte na área da geometria algébrica, um instituto também de departamentos de física, química, biologia e computação. O primeiro computador da Índia foi feito ali em 1950. Olha, gente, que reportagem mais interessante. Nós que no programa de ontem continuamos a falar sobre a matemática indiana.
Pois bem, meus caros, agora nós vamos retomar o nosso trabalho de estudo bastante profundo, essa maior série da história do canal. Já que este ano completou 50 anos do Homem na Lua, nós resolvemos fazer toda a revista Dossiê Super Interessante, A Conquista da Lua, edição 404A, de julho de 2019. Nós que a começamos em julho, estamos em meados de outubro, estamos na Apolo 13, ou seja, fizemos uma grande caminhada, mas há muito trabalho pela frente. Estamos na página 38 e a revista se encerra a página 65. Passamos pouco da metade. Vamos hoje então iniciar o trabalho com a Apolo 13. Uma potencial tragédia convertida num colossal triunfo. Por que ele está falando isto, meus queridos? Pelo fato, gente, da Apolo 13 não conseguir ter pousado na Lua, graças a um problema num dos tanques de oxigênio, na hora que foi dado o comando para que se agitasse, a pressão estava muito no limite. Quando ocorreu a agitação, a pressão ela excedeu o limite, estourou o tanque. Obviamente o gás sob pressão saiu, sacudiu tudo lá dentro e simplesmente destruiu uma porção da Apolo 13. Mas vamos lá. O emblema que a gente mostra a cada programa da Apolo 13 nessa coluna. Duração foi do dia 11 a 17 de abril de 1970. Os tripulantes foi James Lovell Jr., que era o Jim Lovell, John Swigert, que era o Jack Swigert, Fred Hayes Jr., que era o Fred Hayes. Deu certo? Não. Uma explosão na ida à Lua impediu o pouso e quase matou a tripulação. Vamos lá, gente. Aqui vocês estão vendo eles são e salvos depois de 6 dias voltando à Terra. Vejamos a legenda da foto. Hayes, Lovell, Swigert são resgatados pelo navio americano Iwo Jima. Aqui está Fred Hayes com o bonezinho. No centro, parte mais alta, no centro nós temos o comandante da missão, Jim Lovell, e este aqui, que está olhando na lateral, é o Jack Swigert. Esse é do trio que foi até a Lua. E mais uma fotinho, a Lua vista da Apolo 13. Observem então, a câmera externa fotografou ao fundo as crateras lunares. Então vamos à leitura. Ninguém envolvido com missões Apolo se iludia quanto aos riscos. Todo mundo sabia do elevadíssimo risco que era voar até a Lua. A Apolo 7 decolou com ventos desfavoráveis. Se houvesse necessidade de abortar a missão durante a decolagem, a cápsula poderia ir parar em terra em vez de no mar, ameaçando a sobrevivência da tripulação. Apolo 8 arriscou uma viagem jamais realizada antes, que foi aquela ao redor da Lua. Apolo 10 quase perdeu o módulo lunar com astronautas dentro na manobra de reencontro com o módulo de comando. A Apolo 11 realizou uma alunissagem com pouco combustível, alarmes falsos do computador e uma manobra manual para escapar de uma cratera. Quer dizer, praticamente todos tiveram incidentes. A Apolo 12 decolou na chuva e tomou 2 raios que os engenheiros temiam ter danificado o sistema de acionamento dos paraquedas. Tivesse sido esse o caso, os astronautas estariam condenados à morte no retorno.
Em cada uma dessas ocasiões, uma tragédia em potencial. E, no entanto, nada aconteceu. Isso cria uma falsa impressão de segurança, mas ocorreu na Apollo 13. Quando chegou a hora de lançar a Apollo 13, a confiança da agência era total. Seria a primeira missão realmente dedicada à ciência, visitando um local de alto interesse dos estudiosos da Lua, a Formação Fra Mauro, onde se esperavam encontrar rochas ejetadas do impacto violento que formou a bacia do Mare Imbrium. Tanto que o emblema da missão trazia os dizeres em latim ex luna scientia, da lua conhecimento em latim. Foram escalados James Lovell em seu quarto e último voo, um grande veterano da NASA, e dois novatos, o Kenneth Mattingly e Fred Haise. Apenas 3 dias antes da decolagem, Mattingly foi diagnosticado com suspeita de rubéola e sacado da tripulação. Voaria o reserva para a posição John Jack Swigert. Para quem evidentemente é mais místico, isso nunca ocorreu antes, tão pouco depois. Então, e mais o número 13 da missão, evidentemente, causava um certo pé atrás. O voo partiu em 11 de abril de 1970, numa decolagem sem problemas, e os 2 primeiros dias foram de absoluta tranquilidade. O controle da missão estava francamente entediado. As viagens à Lua começavam a virar rotina e o público já não dava mais tanta atenção. As transmissões feitas pelos astronautas a caminho da Lua nem iam mais ao ar ao vivo na televisão. Pouco depois de uma delas, no 3º dia de viagem, a 322 mil quilômetros da Terra, a tripulação executava um procedimento de rotina nos tanques do módulo de serviço, quando se ouviu um estampido forte, seguido por uma explosão. Uma falha grave de equipamento havia acontecido. Swigert foi o primeiro a mandar no rádio 1, ok Houston, tivemos um problema aqui, que o Capcom, responsável pela comunicação no centro de controle, teve de pedir para repetir. Era mesmo um problemão. O módulo de comando e serviço Odyssey estava praticamente inutilizado depois de perder todo o oxigênio de reserva para o espaço. O pouso na Lua teve de ser abortado e a missão deixou de ser ciência para viver sobrevivência. Tom Hanks vai produzir um filme chamado Apollo 13, que conta bem essa história. Você também pode pegar aquela série de 1998, premiadíssima pelo Grammy, da HBO, da Terra à Lua, que conta a história do homem até a Lua, em 12 episódios, também foi dirigida pelo Tom Hanks. A decisão foi desativar a Odyssey, preservando a pouca eletricidade que tinha para a futura reentrada na atmosfera, usando o módulo lunar Aquarius como um bote salva-vidas. Originalmente projetado para abrigar 2 astronautas, durante o pouso na Lua ele passou a ser ocupado por 3, que tiveram de racionar eletricidade, oxigênio e água. As temperaturas em seu interior chegaram a ficar tão baixas quanto 4 graus Celsius,
para economizar o máximo possível, e a tripulação ainda foi obrigada a improvisar um sistema para literalmente encaixar um quadrado num círculo, já que os suprimentos de hidróxido de lítio usados para tirar o dióxido de carbono da cabine do módulo lunar eram insuficientes para a viagem toda, e os do módulo de comando vinham em invólucros num formato diferente do que se encaixava na outra nave. Como nunca se pensou que pudesse acontecer um problema deste nível, infelizmente foi necessário um improviso. O fato, gente, é bastante relevante. Quando nós respiramos, retiramos oxigênio do meio ambiente e depositamos, emitimos no seu lugar o gás carbônico. Por isso que com o tempo, o ambiente que estamos vai ficando quente, porque nós vamos trocando o oxigênio pelo gás carbônico, que é um gás que retém calor. Evidentemente, num ambiente tão pequeno como o módulo de comando e mesmo o módulo lunar, era necessário purificar o excesso de gás carbônico, que é feito com placas de hidróxido de lítio. Usando o motor de descida da Aquarius, a Apollo 13 foi colocada numa trajetória de retorno livre. Ela passaria por trás da Lua e voltaria à Terra para uma reentrada no Oceano Pacífico. Ao passar cerca de 140 quilômetros mais distantes da superfície lunar do que de uma órbita típica de uma missão de pouso, e ainda perto do ponto em que a Lua estava mais afastada da Terra, a Apollo 13 foi a nave tripulada que até hoje voou mais longe do nosso planeta. Chegou a 400.171 quilômetros na Apollo 10. Os astronautas chegaram a ficar mais longe que isso, de Houston, por conta da rotação da Terra, mas nunca estiveram tão afastados assim do próprio planeta. Após dias de apreensão e trabalho duro, o módulo de comando se separou do módulo de serviço, avariado para o retorno. Os astronautas fotografaram os danos causados pela explosão pouco antes de reentrarem na atmosfera, e a foto é realmente pavorosa. Os paraquedas funcionaram e a cápsula desceu no Pacífico em 17 de abril de 1970. Poderia ter sido uma grande tragédia, mas acabou sendo um grande triunfo. A Apollo 13 retornava sã e salva da mais perigosa viagem já realizada até a Lua. Bem, pessoal, encerramos a Apollo 13. Vamos proximamente analisar então a Apollo 14, que levou até aquela época o astronauta mais veterano, que é o Alan B. Shepard, o primeiro astronauta da história da NASA, e que à época tinha 47 anos. Normalmente os astronautas tinham entre 38 e 40 anos. Ficamos por aqui, forte abraço, tudo de bom, até a próxima.